Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa aula tradicional semanal. Hoje não é quarta, é quinta, mas faz parte da nossa aula tradicional semanal de prática. E hoje a gente vai falar de prática previdenciária. Vamos falar de uma revisão que todo mundo quer saber, todo mundo quer fazer, todo mundo quer aprender e quer ganhar dinheiro com ela, que é a revisão da vida toda. É um prazer ter vocês aqui, já 209 pessoas aqui no Instagram, no YouTube. E você que está no Instagram, quiser ver aqui a tela do computador, vem para o YouTube, Advocacia na Prática. Antes de mais nada, já se inscreva no canal, aperta aí o botãozinho de inscrever, ativa o sininho para você ser notificado todas as vezes que a gente entrar ao vivo numa live aqui, para ensinar a prática que você não vai ver nos livros nem nos cursinhos. O nosso projeto Advocacia na Prática, ele foi criado para isso. Prática com quem advoga, com quem está no campo de batalha, quem hoje teve que fazer uma manifestação ao laudo de BPC, LOAS, porque o perito não respondeu aos quesitos específicos sobre a deficiência, ficou só lá na incapacidade. Sabe quando o perito ele vai no automático e ele acha que o pedido é de auxílio-doença, né? Não se atenta direito ao despacho do juiz, faz a perícia como se fosse uma perícia de incapacidade pelo trabalho e acaba deixando ali incompleto o laudo, né? Porque a deficiência, o deficiente, ele pode estar incapacitado para o trabalho ou não, e mesmo assim fazer jus ao benefício, porque se trata de doença, de deficiência, e não de incapacidade, tá? Inclusive, amanhã a gente vai soltar um vídeo falando da diferença disso. E em breve, daqui umas 2 semanas, a gente vai ter a nossa tradicional aula de BPC LOAS, junto com a professora Vanusa. Para quem não acompanha, a Vanusa está viajando, né? Por isso que a gente está aqui sozinho hoje. E o nosso perfil, ele também trata da advocacia previdenciária, porque a gente advoga, a gente faz a advocacia previdenciária. Hoje, eu subi uma campanha nova de revisão da vida toda, inclusive falando dos embargos de declaração. Por quê? Dentro dos embargos de declaração, o que o INSS busca é a modulação dos efeitos, para que quem não entrou com a ação ainda não consiga receber atrasados. Só vai receber daqui para frente. Ou o INSS vai fazer essa revisão administrativamente ou por meio de decisão judicial. E se a gente tiver esse efeito modulatório, através dos embargos, vai contra a jurisprudência do próprio STF. Vai contra as decisões do próprio STF, porque os efeitos modulatórios aqui, em regra, eles ocorrem quando há declaração de inconstitucionalidade de um determinado dispositivo legal. E aqui não é o caso. Aqui é a interpretação de um dispositivo legal previsto numa regra de transição. Eu vou falar mais sobre isso, é um pouquinho de teoria, mas é importante para você saber como que pode acontecer no julgamento desses embargos, tá bom? Beleza? Show de bola? Vamos lá, então. Antes de mais nada, alguns avisos para vocês. Quem aqui me segue já está acostumado que todas as quartas-feiras, às 8 horas, a gente está aqui no YouTube ensinando prática trabalhista previdenciária. Para quem está aqui pela primeira vez, esse canal foi feito para advogados, para quem quer advogar, para quem quer praticar a advocacia. Esse canal não serve para tirar dúvidas do seu caso, se você não é advogado, não é estudante de direito, nem bacharel. Aqui a gente não tira dúvida de cliente. A gente não tira dúvida de cliente final. Aqui a gente ajuda a advocacia. E a gente já fala isso de cara, porque a gente sabe que tem gente que vem, às vezes, nas lives para querer tirar uma dúvida. Então, pague a consulta para o advogado e valorize a nossa profissão, tá? Pague a consulta. Vá atrás de um advogado na sua cidade. E, ó, revisão da vida toda, meu amigo, não dá para você fazer sem cálculo. Não adianta você querer tirar sua dúvida se você tem direito ou não. Para saber se você tem direito ou não, tem que fazer cálculo. Tem que ser feito cálculo. Não tem outro jeito. E você vai ter que pagar o cálculo. Também não tem como fugir. Tem que pagar, até porque a gente usa sistema. Eu pago mensalidade de sistema, 2 sistemas, para fazer cálculo, para fazer o tirateima de um ou outro. Enfim. Pessoal,
Segundo recado, em breve, teremos novidades na área previdenciária aqui no canal e lá no Instagram. Quem não me segue no Instagram, @advprática, e quem me segue, continua nos acompanhando, que tem bastante conteúdo lá. A gente está fazendo lives diárias aí, falando sobre a área previdenciária, como é vantajosa essa área, como dá para você ganhar dinheiro com essa área, como você pode atender clientes de tudo quanto é lugar do Brasil dentro dessa área, enfim, tá? Preciso pagar uma consulta para você. Não quero atuar em causa própria. Márcio, manda mensagem lá no Instagram que a gente pode te ajudar, tá bom? O Márcio é advogado. Então vamos lá, pessoal. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, sem mais delongas. Vocês vão ver aí a tela, que é o nosso mapa mental, tá? Onde a gente vai falar hoje sobre a revisão da vida toda. Grava essa data, tá? Em dezembro do ano passado, nós tivemos a decisão em plenário, presencial, onde em 6-5 o STF decidiu no tema 1102 e a chamada revisão da vida toda teve a sua primeira vitória. Na verdade, já teve a primeira vitória no plenário virtual, depois teve que refazer, por conta da saída do ministro Marco Aurélio, teve que refazer a votação. E aí, em dezembro de 2022, nós tivemos ali a primeira grande vitória da revisão da vida toda. Não atraio para mim o mérito, até porque não atuo no processo, mas eu gosto de honrar os advogados que atuam no processo, né? E fazem um grande favor para a advocacia, porque são advogados disruptíveis. O que a gente aprende de lição aqui? Toda a grande tese tem um advogado por trás. E hoje, infelizmente, a advocacia ela não tem produzido tantos pensadores do direito como os que trouxeram essa tese para o judiciário. E fica o convite para vocês refletirem. Será que não é um objetivo de vida para o advogado conseguir aprovar uma grande tese no judiciário? Seja em matéria trabalhista, previdenciária, civil, não importa? Não é um objetivo de vida profissional você deixar um legado, uma marca, onde um tema como esse, julgado em matéria de repetitivo, ter lá o nome do advogado que cuida, dos advogados que estão cuidando, representando aquele trabalhador, aquele segurado, e ter o nome deles cravado na história do judiciário brasileiro? Isso é lindo, isso é maravilhoso. E fica o convite para você refletir se você também não é capaz de conseguir uma tese dessa, como essa, tá? Tem que estudar muito. É aí que separa os homens dos meninos. É aí que separa os grandes advogados dos advogados do resto, no bom sentido, tá? São os advogados que pensam o direito. E direito previdenciário, o direito do trabalho, tá? Bom, vamos lá para a nossa aula de hoje. Eu quero começar falando sobre prospecção, tá? Por que prospecção? Porque a revisão da vida toda é um tema que está muito em evidência e todas as vezes que você vê um tema com essas características, você tem que começar a trabalhar ele dentro do seu escritório. Que características, Thiago? Primeira característica, o tema é a viralização. É um tema que viraliza, tá? É um tema que viraliza. A viralização é um tema que atinge a todos. É um tema que todo mundo se interessa. Segunda característica, dá para atuar de qualquer lugar do Brasil. Não é um tema regional, é uma situação regional, tá? E quando o devedor é solvente, ou seja, o devedor tem condições financeiras de pagar. Tem essas três características, é um serviço que você tem que explorar no escritório. É um tema que viraliza, é um tema que dá para atuar de qualquer lugar do Brasil, que você pode escalar de forma online e tem condições de receber. O devedor é solvente. E é o caso da revisão da vida toda. Por que viraliza? Porque existem milhares e milhares de aposentados que se aposentaram
com essa regra de transição trazida com a emenda 20 e com a lei 9876 de 99. Então, é um tema que vai atender aos anseios do aposentado, que é a defasagem da sua aposentadoria. Segundo, é um tema que basta você criar um conteúdo, basta você divulgar um conteúdo, ele viraliza. E ele vai atingir pessoas de qualquer lugar do Brasil. E mais importante, você vai receber no final. Por que a revisão do FGTS também tá bombando? Porque tem essas três características. A União tem como pagar. Muito embora a diferença da revisão da vida toda e da revisão do FGTS é o critério político, econômico que está sendo adotado para julgar. Tá? E no caso da revisão da vida toda, o impacto não é daquele que o INSS vem trazendo, inclusive trouxe nos embargos de declaração. Naquela nota técnica que iria ter um rombo astronômico lá de 400 milhões de reais. Tá? E na prospecção, o que está dando muito certo hoje, Thiago, para fazer prospecção na revisão da vida toda? Google, patrocinado e SEO, tá? Patrocinado e SEO. SEO mais. Como assim SEO, Thiago? É um sistema de pesquisa orgânica, onde se você tem vários artigos, vários conteúdos bem redigidos, bem feitos na internet, o Google vai ranquear o seu site. E você não precisa gastar R$1 e o cliente vai cair no seu colo. Tá? Tá dando muito certo quem faz SEO e tá conseguindo prospectar muito cliente. Instagram, qual é a estratégia? Criativos. Gravação de criativos. E aí você pode usar o orgânico e o patrocinado. O que é patrocinado, Thiago? Pagar, investir para o Facebook e para o Instagram, enviar para as pessoas que você deseja atingir. O provimento 205 da OAB autoriza isso. E ó, dica extra, grupos ou comunidades, tá? No Facebook também está dando muito certo o uso de grupos ou comunidades, onde você cria esses grupos, ou você cria essas comunidades e traz pessoas interessadas em discutir o tema da revisão da vida toda. Às vezes vai cair alguém lá que tem direito à revisão da vida toda, tá? E aí você pode explorar isso no seu escritório, no seu marketing também. Então, dentro da prospecção, é isso que vem dando certo. Google, SEO e patrocinado. Patrocinado tá caro, as pessoas ainda não estão com tanta noção ainda a ponto de pesquisar, muito embora um tema que está muito em evidência. Tem muita gente que tem direito que não sabe, e não é só aposentadoria, tá? E aí é você que vai ter que fazer a entrega desse conteúdo para chamar a atenção das pessoas, tá bom? Beleza? Olha só. Depois que você atrai o cliente, faz essa prospecção, quem é carreira previdenciária? Quem é nosso aluno carreira previdenciária? Coloca aí. Em breve, nova turma, tá? Agora em junho. Nova turma a gente abre agora. Eu vi que o Gustavo Sela tá aí. Inclusive o Gustavo foi do depoimento, né? Gustavo, um abraço para você, meu amigo. Um abraço aí, tudo de bom, viu? Quem é aluno carreira previdenciária tem acesso às estratégias de prospecção que eu tô mostrando aqui. Lógico que de forma mais detalhada, passo a passo, enfim. Tá bom? Então, se você é aluno carreira previdenciária, lá dentro do treinamento tem todo esse passo a passo. E aí nós temos o atendimento. Dentro do atendimento, qual que é o funil que a gente tem lá no escritório? Quando a pessoa ela vem para dentro do WhatsApp, a gente tem algumas mensagens de triagem dentro desse primeiro contato, que é a triagem. O que tem na triagem, Thiago? A gente faz pelo menos 2 perguntas para a pessoa. Quando foi que ela se aposentou? Essa é a primeira pergunta. E se ela contribuiu para o INSS antes de julho de 1994. Se ela tem noção disso, não, eu me aposentei em tal data. Se ela não sabe, eu peço para ela, vai lá e pega a carta de concessão. Lá vai ter a data. E não é só quando ela se aposentou,
É quando ela recebeu o primeiro benefício. O primeiro benefício. Ali começa a contar o termo decadencial, que eu vou falar para vocês. A gente pergunta para saber quando foi que ela se aposentou, para a gente ter mais ou menos uma noção. E aí a gente pergunta depois também quando é que ela recebeu o primeiro benefício. E se ela contribuiu para o INSS antes de julho de 94. Porque pode ser que a pessoa, ela nunca trabalhou antes de 94. E ela tá ali porque ela tá curiosa. Ela viu um vídeo falando que tem possibilidade de revisão da aposentadoria dela. E aí é a forma de você fazer a triagem para ver se realmente esse cliente vai para o segundo atendimento. Como que a gente cobra lá no escritório? R$350 o cálculo, o salário mínimo para entrar com o benefício, com a revisão, 30% dos atrasados e os 6 primeiros, eram 6 ou os 3, agora não lembro. Os 6 primeiros, as 6 primeiras, né? As 6 primeiras diferenças do benefício revisado. Exato, tá? É uma forma de você cobrar. Porque hoje o cliente ele tá muito consciente da possibilidade dele conseguir a revisão da aposentadoria dele, tá? Então, essa é uma forma de você cobrar. Ah, posso não cobrar com o cálculo e cobrar o salário mínimo para entrar com a revisão? Vai dar trabalho para você ficar fazendo cálculo. Mas você aumenta a chance de fechar mais contratos. Até porque tem cliente que não quer bancar esses R$350 na incerteza de se ele vai ganhar, se ele vai ter direito ou não ao benefício, à revisão, tá? Segundo contato, já é o vídeo, a videochamada para fechamento do contrato. Quem é aluno carreira previdenciária tem acesso ao nosso script de conversão, que é uma carta de vendas. Carta de vendas em Word, que você vai ter palavra por palavra que você precisa falar para fechar aquele contrato de revisão da vida toda, tá? Palavra por palavra. Eu dou o passo a passo para você converter aquele cliente que vem querer só tirar uma dúvida em um contrato assinado. Beleza? E aí, segundo contato, eu já peço a documentação do cliente. E onde também eu já analiso o CNIS do cliente para verificar se ele tem algum buraco, se tem alguma informação incorreta, se tem algum indicador que eu vou precisar resolver. Por exemplo, eu tenho um cliente que é contribuinte individual, que ele trabalhou como contribuinte individual e recolheu para o INSS antes de julho de 94, mas não tem ali no CNIS dele as contribuições anteriores a 83. O que eu tenho que fazer? Verificar com o cliente. Você tem os recibos? Provavelmente não. Então, vou ter que fazer o requerimento das fichas, das microfichas, junto ao INSS, para ser feita a atualização do CNIS dele. Tá? E lá no Carreira Previdenciária, a gente tem um módulo da revisão da vida toda, ao vivo, que eu ensino passo a passo de como que você pede essas microfichas. Inclusive, eu tenho modelo de requerimento. E como que eu faço o pedido de reatualização do CNIS, tá? Através da RAC. Documentação necessária. De cara, carta de concessão. Porque lá vai ter a DIB, que é a data de início do benefício, e a data do pagamento. O primeiro benefício, tá? Lá vai ter, e às vezes são datas diferentes, que nem ontem. Ontem a gente pegou um caso de revisão da vida toda, que o benefício foi concedido em setembro de 2012. Olha isso. Novembro de 2012, na verdade. Novembro de 2012. Só que a data do benefício, do pagamento, foi feita em fevereiro de 2013. Ah, mas Thiago, já não estaria prescrito? Não, e eu vou explicar por quê. Tá? Primeiro porque decaído, né? A decadência iniciou no mês seguinte, primeiro dia do mês seguinte ao recebimento do primeiro benefício, ou seja, fevereiro. Em março começou o prazo decadencial. E segundo, porque a gente teve um lapso pela Lei 14.010 de 4 meses e alguns dias de suspensão da decadência. Há que se diga que não teria direito, que não daria para aplicar, porque a lei trata de matéria de ordem privada, mas existem teses que sim, é possível aplicar a Lei 14.010
que trouxe ali a suspensão da decadência no período da pandemia, tá bom? Então esse é o primeiro documento. Segundo documento, CNIS do cliente. Terceiro documento, CTPS. Quarto documento, CTC, se tiver. Certidão de tempo de contribuição. Quinto documento, os olerites. Por que olerites, Thiago? Porque talvez os salários de contribuição anteriores a 1983 não esteja lá. E aí eu tenho que pedir. 1982, na verdade. Tá? Então, pode ser que ocorra do seu cliente ter esses documentos e aí você vai poder fazer a atualização do CNIS, como foi o caso de um cliente aqui do escritório. Pegar os carnês de pagamento, o caso. Tá? Então, são esses documentos. Tem comprovante de endereço também, a questão de endereçamento e competência da ação. Se você tiver acesso ao processo administrativo também. Por quê, pessoal? Eu não posso, gravem isso, eu não posso levar ao judiciário um documento para revisar o benefício que o INSS não teve acesso na data da concessão. Tá? E aí que vem aquela discussão, mas e os salários de contribuição anteriores a 82? Que o INSS que não levei em consideração, não foi levado em consideração na época da concessão do benefício. Aí é diferente, porque o INSS de fato não levava em consideração, não tinha acesso, tinha acesso, mas não levava em consideração para calcular, porque era a partir de julho de 94. Tá? Então não seria um documento novo. Essa é a tese que você tem que levantar na réplica, porque o INSS vai arguir isso na contestação, está arguindo isso na contestação, tá bom? Beleza? Então tá aqui, ó. Agora vamos para a tese. Quem aqui ainda não entendeu a tese da revisão da vida toda? Comenta aí para mim. Quem aqui ainda não entendeu a tese da revisão da vida toda? Comenta aí. Quem está assistindo pelo celular, você tem que ver a internet e tem que ir numa engrenagenzinha que tem lá em cima, no topo da tela, para você poder alterar a qualidade da transmissão, tá? Aí fica numa qualidade top aí para você. Beleza? Show? Então vamos lá. O que o STF ele decidiu? A tese fixada no tema 1102, tá? Deixa eu até colocar aqui, ó. Tema 1102. Por enquanto, né? A gente não sabe o que vai acontecer com esses embargos. O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9876, ou seja, a partir de 26 de novembro de 99, e antes da vigência das novas regras constitucionais trazidas com a emenda 103 de 2019, tem o direito de optar pela regra definitiva. Que regra definitiva é essa, Tiago? Trazida pela Lei 9876. Caso esta lhe seja mais favorável. É isso que diz a tese. Ou seja, ele pode optar. E outra, leve em consideração um tema já decidido pelo STF, que é o tema do melhor benefício. A escolha, a opção pelo melhor benefício. Existe, inclusive, dispositivo da própria IN, dizendo que o INSS tem que conceder sempre o melhor benefício. O melhor benefício. Tá? E aí, qual que é a discussão aqui? Você tem que fazer um panorama. Ó, antes, a lei 9876, a transição e após a regra definitiva. Tá? Tá? Antes da lei 9876, a regra de cálculo levava em consideração últimas 36 contribuições para se apurar a média. A média, tá? A regra de transição trouxe o seguinte, não, vai apurar 80% dos maiores salários de contribuição, descartando os 20% menores, desde julho de 1994 até a data da aposentadoria.
tá? Basicamente isso, que é a regra de transição. A regra definitiva leva em consideração 80%, os maiores salários de contribuição de todo o período contributivo. Inclusive, está lá no artigo 29, tá? De todo o período contributivo multiplicado pelo fator previdenciário, tá? Período contributivo. E aí, o que a tese fala? Olha, esquece essa regra dos 36. Por quê? A disposição de motivos da Lei 9876 trazia o quê? Não pode... há um desequilíbrio financeiro da Previdência se essa regra continuar. Porque antigamente as pessoas faziam as 36 últimas contribuições lá no teto e acabava aposentando num valor que não correspondia ao quanto ela deveria ter investido na Previdência para poder aposentar naquele valor. Então veio para trazer esse equilíbrio. Se veio para trazer esse equilíbrio, a regra de transição, ela tem que fazer o quê? Ela tem que amenizar os impactos dessa mudança em quem já estava no regime. Ou seja, quem entrou para o regime antes de 1999. Quem se filiou para o regime antes de 1999. Ou seja, o cara que está lá desde 80, 82, 83 trabalhando, essa pessoa, ela tinha uma regra. Até 99, 36 contribuições se apurando a média. As 36 últimas contribuições. E aí, o que a regra de transição faz? Para não prejudicar esses que se filiaram ao regime antes de 99, preciso trazer uma regra que o impacto não seja tão grande. E a regra definitiva, ela traz para quem se inscreveu no regime, quem se filiou ao regime após 99. Tanto é que vai ser muito difícil você ver uma aposentadoria hoje concedida por essa regra definitiva. A maior parte das aposentadorias que você vai pegar, acho que nem dá, porque de 99 para cá não dá nem 35 anos. Não dá nem 30 anos, na verdade. Tá? Temos questão de aposentadoria por idade, a não ser que a pessoa trabalhou muito tarde. Foi trabalhar muito tarde. Aí pode ser que você pegue. Trabalhou lá os últimos 15 anos, tem os 15 anos de contribuição, tem os 15 anos de carência, e ela poderia aposentar. Mas, em regra, você vai ver que a maior parte das aposentadorias que você vai pegar são as que foram calculadas por essa regra. Por essa regra aqui. E aí, o que o STF vem e traz? O que a revisão da vida toda traz? Com base, inclusive, nessa teoria, nessa teoria da escolha do melhor benefício, da opção pelo melhor benefício. Olha, se existem duas regras, e uma delas é mais benéfica que a outra, deixa o segurado escolher. Deixa o segurado optar. Tanto é que se você pegar um segurado que não teria vantagem com a revisão da vida toda, ele pode optar pela regra de transição, que foi o que aconteceu. Quem aqui já não pegou cálculo, que você vai fazer o cálculo da revisão da vida toda e o benefício diminui quando você calcula com todo o período contributivo? Porque o normal é as pessoas terem uma evolução salarial conforme vai passando o tempo, não é a diminuição dos seus salários de contribuição. Por isso que essa regra não atinge todo mundo. Por isso que cai a tese do STF, do INSS, de que iria dar um rombo danado nas contas da Previdência. Porque não são todos os segurados que tiveram as maiores contribuições antes de julho de 94. Tanto é, a gente pegou um caso aqui, mais de 370 mil de honorários, de atrasados, desculpa. O cara aposentou com um salário mínimo, conseguimos aposentar ele com teto pela revisão da vida toda. Ele começou numa empresa, já ganhou um salário muito alto, porque ele entrou, acho que ele terminou a faculdade, entrou na empresa com um cargo muito bom.
Foi passando o tempo, ele virou autônomo, que é comum isso acontecer, e aí ele foi contribuindo pelo mínimo como autônomo. Mas grande parte do salário de contribuição dele foram anteriores a julho de 94. Tanto é, se você pegar no cálculo jurídico, eu vou até abrir esse cálculo aqui para vocês verem. Quem está no YouTube vai ver, quem está no Instagram não vai conseguir ver não, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou interromper aqui e vou mostrar, ó. Compartilhar a tela. Olha aí, ó. Vocês estão vendo? Olha os maiores salários de contribuição dele. Hoje, corrigidos, ó, tá em 8.531, tudo no teto. Tudo no teto, ó. E foi, olha quando que ele começou a trabalhar, ó, em 74, esse cliente, 74. Quando você pegar o cálculo jurídico, inclusive, ó, aluno carreira previdenciária. Aluno carreira previdenciária. Você tem desconto de 50% na assinatura do cálculo jurídico por 6 meses. É um cupom nosso, exclusivo, parceria, advocacia na prática com cálculo jurídico, tá? Então, você que é aluno carreira previdenciária, vai atrás lá no grupo do Telegram, que tem um arquivo para você poder assinar esse programa, tá? Beleza? Então, ó, esse caso, tá aqui, ó. Olha a maior parte do salário de contribuição deles maiores onde foram. Esses vermelhinhos, ó, é tudo abaixo do mínimo. Tudo abaixo do mínimo. Que ele não corrigiu. Que ele não complementou. Até porque não podia na época. Não, ele podia complementar, mas ele não podia agrupar. Porque ele aposentou antes da reforma. Tá? Olha só isso aqui, ó. O benefício dele para quanto que vai. Ó. Olha a RMI. Na época, era para ser 3.374. Foi para 6.000. Olha o valor da causa. 364 mil reais. Tá vendo? Essa aqui não. Essa daqui também não. Aqui a gente conseguiu, foi essa daqui, ó. Tempo de contribuição pré-reforma. Tá vendo? Cadê o Telegram? Félix, você tem que entrar na área do aluno, meu amigo. Entra lá na área do aluno e você vai achar o link do Telegram lá. Tá? Vamos lá então, pessoal. Vamos continuar aqui. Eu já expliquei a tese para vocês então, correto? Ficou claro para vocês? A tese? Basicamente é isso. Tá? O STF vem e traz o quê? Você pode escolher entre essa regra ou essa regra. E aí, pessoal, que vem a discussão que, se você olhar o acórdão, ele julga improcedente o recurso extraordinário. Improcedente. Se você olhar a tese. Ele nega o recurso extraordinário. Por quê? O recurso extraordinário vem trazer discussão de inconstitucionalidade. E a tese nega. Porque não há discussão de inconstitucionalidade aqui na tese. Não tem. Se você olhar aqui, quer ver, ó. O tribunal, por maioria, apreciando o tema, negou o provimento ao recurso. Negou o provimento, não é improcedência, não, desculpa. Provimento ao recurso. Tá vendo? Porque o STF nem teria matéria constitucional para subir do STJ para o STF. Tá? Não tem como. Ô Marilene, mas quem é aluno carreira previdenciária tem esse vídeo lá na área do aluno. Tá? Tem esse vídeo lá. A gente ensina isso. A maioria das pessoas me perguntam sobre diminuir o salário. Eu não sei o que dizer. Wanderlei, você tem que falar para eles que precisa ser feito um cálculo. Isso é motivo para você vender o cálculo. O cálculo vai dizer se vai diminuir ou não. Tá? Então, se você olhar aqui, eu não sei se vocês estão vendo aí na tela. Ó, vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu compartilhar a tela aqui do Supremo, ó. Tá vendo aqui, ó? Negou o provimento ao recurso extraordinário. Negou provimento ao recurso extraordinário. Ou seja, não tem matéria de inconstitucionalidade aqui. Por que isso é importante saber, Thiago? Primeiro, por essa questão dos efeitos. E segundo, que é o que demonstra que os embargos de declaração não vai ter
êxito. Não vai ter êxito, tá? Beleza? Bom, eu trouxe aqui para vocês a ementa, tá, do recurso extraordinário. Então, ó, se você olhar, a controvérsia colocada neste precedente com repercussão geral reconhecida consiste em definir se o segurado INSS que ingressou no sistema previdenciário até o dia anterior à publicação da Lei 9876 pode optar para o cálculo do seu salário de benefício pela regra definitiva, prevista lá no artigo 29, inciso 1 e 2 da Lei 8.213. Tá? Quando essa for mais favorável do que a previsão, que é a regra transitória do artigo 3º da Lei 9.876, de uma regra transitória, por lhe assegurar um benefício mais elevado. O INSS argumenta que a única regra legal aplicável ao cálculo de todos os segurados, sejam eles filiados ao regime antes ou após a vigência da Lei 9876, é aquela que limita o cômputo para a aposentadoria apenas às contribuições vertidas a partir de julho de 94. Os primeiros, por excesso imperativo legal, os últimos, por consequência lógica da afiliação ocorrida após a emenda. A emenda 20. Tá? Desse modo, não haveria que se falar em inclusão do período contributivo anterior a tal marco temporal. A partir da leitura, aí vem a tese. É uma interpretação da lei. A partir da leitura das exposições de motivo do projeto de lei 9876, os argumentos aduzidos no acórdão recorrido depende-se que a regra definitiva veio para privilegiar no cálculo da renda mensal inicial a integralidade do histórico contributivo. A limitação imposta pela regra transitória teve o escopo de minimizar eventuais distorções causadas pelo processo inflacionário nos rendimentos dos trabalhadores. A regra transitória, portanto, era favorecer os trabalhadores com menor escolaridade, inserção menos favorável no mercado de trabalho, que tenham uma trajetória salarial mais ou menos linear, ou seja, daqui para cima. Só que em alguns casos, isso se mostrou pior para o segurado, que tinha o quê? Um salário maior antes e foi diminuindo. A regra transitória acabou aumentando o fosso entre aqueles que ganham mais e vão progredindo, e ao longo do tempo ganhando mais daqueles que têm mais dificuldades em virtude da menor escolaridade, sua média salarial vai diminuindo. Acabou se ampliando a desigualdade social e a distribuição de renda, que não era hipótese prevista, inclusive, pelo legislador. 6. Admitir-se que a norma transitória importa em tratamento mais gravoso ao segurado mais antigo, em comparação ao novo segurado, que seria aquele que se inscrevesse após 99, contraria o princípio da isonomia, que enuncia dever tratar-se desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade, a fim de conferir-lhes igualdade material, nunca de prejudicá-los, tá? Nunca de prejudicá-los. Efetivamente, os segurados que reuniram os requisitos para a obtenção do benefício na vigência da lei, do artigo 29 da Lei 8.213, com a redação trazida com a emenda 20 e regulamentada pela Lei 9876, podem ter a sua aposentadoria calculada tomando em consideração todo o período contributivo, ou seja, abarcando as contribuições anteriores a julho de 94. Tá? Recurso extraordinário que se nega provimento, tese de julgamento. Reforça. O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, antes da vigência das novas regras constitucionais, da emenda 103, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, acaso esta lhe seja mais favorável. Definitiva qual? A trazida pela Lei 9876. Beleza? Tranquilo, pessoal? Até aqui? Show. Vamos avançando. Aí veio os embargos de declaração. E eu vou trazer aqui mais ou menos um resumo dos motivos que o INSS opôs os embargos. A gente sabe que foi para protelar. A gente sabe que foi para brigar. E vem prejudicando diversos aposentados que ao longo do tempo têm morrido, têm falecido. Ou estão doentes, ou estão numa situação de penumbra. Então, veio os embargos alegando algumas omissões. Primeiro, ele pede efeito suspensivo ao recurso, aos embargos de declaração, por risco iminente de dano à autarquia. Isso aqui já foi discutido no mérito.
já foi afastado pelos ministros, rebatido por vários ministros, inclusive Gilmar Mendes, que não é aquilo que o INSS pintou para o STF lá no julgamento. Só que é o seguinte, uma das teses do INSS é, ó, não tem braço, vai trazer um caos, vai ficar caótico o sistema previdenciário, a gente vai ter que dar mais atenção nas revisões do que na concessão dos benefícios. E é mentira. É mentira até porque o INSS já estava preparado. Já estava preparado administrativamente para poder fazer os cálculos. E outra, dado o mérito aqui à manifestação do Dr. João Badari, que é o advogado que está me representando como amicus curiae lá, ele fala, olha, o INSS já fez revisões administrativas de situações mais complexas, que exigia muito mais preparo numa época que era muito mais precária a situação, a estrutura administrativa do INSS, tá? Outra questão, eles pedem, ainda insistem na tese, de suspensão das ações em todo o país por conta da ausência do trânsito de julgado. Existe uma reclamação, existe jurisprudência do STF, dizendo o seguinte, que não é necessário trânsito de julgado. Tem que ser aplicado imediatamente a tese firmada em repetitivo, assim que foi julgada, assim que ela foi julgada. Tá? Não precisaria nem esperar o acórdão. Essa é a tese do INSS. Segunda tese, dos embargos. Inobservância à cláusula de reserva de plenário, artigo 97 da Constituição. Também não deve prevalecer essa tese, porque já foi debatido no julgamento e o STJ não declarou, não fez nenhuma declaração de inconstitucionalidade, não usurpou competência, não decidiu sobre constitucionalidade ou inconstitucionalidade nenhuma. Nem o STF. O STF enfrentou a tese. Então não tem o que se falar agora, nesse momento, repetir essa tese, porque ela já foi debatida no plenário. Não houve declaração de constitucionalidade pelo STJ. Eu lembro muito bem que a ministra Rosa Weber ela até fala, ó, a gente não vamos adentrar no mérito da cláusula de reserva de plenário, porque a gente vai negar provimento ao próprio recurso em si, porque não se trata de declaração inconstitucional. Ela fala isso no voto dela, ao vivo. Ela falou isso ao vivo, na verdade, enquanto ela estava votando, tá? Não houve declaração de constitucionalidade pelo STJ. Foi feita uma interpretação da norma e repetida e revalidada pelo STF. Aí vem os embargos pedindo para que o STF declare a decadência e prescrição, que também houve manifestação respeitada a decadência e prescrição na norma legal, lá do artigo 103 da Lei 8.213, não tem o que falar. Então, esses embargos é aquele negócio. Colocou ali mais para poder dizer que tem alguma coisa para embargar, para não cair em embargos protelatórios, tá? Uma questão também. Pessoal, esse mapa só vai ser disponibilizado para os alunos carreira previdenciária, tá? Ó, o Marcelo Bento que está aí, que é nosso aluno. Somente para quem já é aluno vai ter acesso a esse mapa. Divisor mínimo de 60%. Aqui é uma invenção que também o INSS tentou buscar isso junto ao recurso extraordinário e agora está tentando de novo nos embargos, que é meio que um hibridismo jurídico. Na regra de transição, não a regra definitiva, a regra de transição prevê a aplicação de divisor mínimo, ou seja, vai apurar ali as contribuições que a pessoa tem dentro do período contributivo, de julho de 94 até então, e dentro da soma, dentro da média, tem que ter pelo menos no mínimo 60% daquelas contribuições. O que for mais, vai aumentar a média lá no final. Tá? Mas tem que ter no mínimo 60%. E aí, na regra definitiva, que deve ser aplicada aos casos da RVT, não existe divisor mínimo. Então, o INSS quer pegar uma situação da regra transitória
que ela já está sendo afastada para aplicar a regra definitiva. E outra, não tem como. Se eu estou afastando o caput do artigo 3º, tem como eu utilizar o parágrafo 3º, que vai falar do divisor mínimo? Não tem lógica. Afasta-se o artigo inteiro. Tá? Essa é a discussão dos embargos de declaração. Depois nós temos uma outra questão, que é a distrição do pedido. Ou seja, é uma rediscussão meritória, porque também foi rediscutido isso no recurso. E foi enfrentado pelo tribunal. Que é o seguinte: vedar a aplicação da RVT em outros benefícios, inclusive os cessados. Qualquer benefício que for usada a regra de cálculo da regra de transição, é possível a sua revisão. É possível a sua revisão. Caso de uma pensão por morte oriunda de uma aposentadoria por invalidez que foi considerado. O auxílio-doença, a mesma coisa. Tá? Enfim, uma aposentadoria, na verdade, que foi considerada a regra definitiva na sua concessão. A regra de transição na sua concessão. Tá? Qual argumento podemos utilizar para atacar uma contestação do INSS sobre esse tema? Aurélio, se você é aluno de carreira previdenciária, a gente tem lá a réplica, o modelo de réplica na área do aluno. Mas eu já vou falar mais ou menos da réplica aqui para vocês, tá? Você pode trazer esses próprios argumentos aqui que eu estou falando. Muito embora isso aqui seja matéria dos embargos. E aí o que mais aqui pode preocupar é a modulação dos efeitos. Como eu falei, e quem atua no caso, advogados previdenciaristas, entendem que não caberia, por não se tratar de uma situação de inconstitucionalidade. O INSS tenta os efeitos por questão de impactos econômicos, mas não tem omissão. O STF já se manifestou sobre isso. Tá? Ele pede para aplicar somente para os casos de quem já entrou com a ação. Tenta impedir a entrada de novas ações. Eu acho difícil. Seria, basicamente, se o STF ele modular os efeitos, seria basicamente rasgar o acórdão. Rasgar o acórdão. Tá? Beleza? Tiago, questão do requerimento administrativo. Há no sistema. Recomendo que você faça ao mesmo tempo que você está fazendo a ação judicial. Tá? E o INSS não está concedendo administrativamente. A gente sabe disso. Tá bom? Decadência, 10 anos. Observar a suspensão da Lei 14.010 de 2020, que ocorreu a suspensão entre 12 de junho de 2020 a 30 de outubro de 2020, que dá mais ou menos uns 4 meses aí. Tá? 4 meses e alguns dias. Ou 3 meses e alguns dias. Qual que é o termo inicial da decadência, Tiago? Início do primeiro dia do mês subsequente ao recebimento do primeiro benefício. Artigo 103 da Lei 8.213. Tá? O prazo de decadência do direito à audação do segurado ou beneficiário para revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação do benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão da revisão de benefício é de 10 anos, contados 1. Do primeiro mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto. Tá? Beleza? Vamos lá. Todos os requerimentos administrativos de revisão da vida toda estão parados. O INSS não está dando conclusão. Não tem dado a conclusão. Tiago, com relação à petição inicial. Como que tem que ser a petição inicial? Primeiro, endereçamento, comarca de residência do segurado. Você vai fazer pedido de gratuidade também. Mas, Tiago, aquela aposentadoria que ele já recebe de 3, 4 mil reais, junta a declaração, junta a documentação, que ele não tem condição de pagar. JEF ou Justiça Federal, até 60 salários mínimos, passou disso, Justiça Federal, Justiça Comum. Abrir um tópico, você vai abrir um tópico sobre o sobrestamento, sobre a suspensão. Desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado. Eu trouxe uma reclamação aqui para vocês, anotem aí. Reclamação 30.996. Tá aqui, ó. Não sei se dá para ver a tela aí depois.
No site do STF, rejeitado o pedido de suspensão de processo até a modulação em caso de repercussão geral, tá? Você vai invocar essa reclamação. E agora, na Justiça Federal de São Paulo, no Tribunal Regional Federal de São Paulo, decisão recentíssima, agora de abril, um acórdão que você pode, se você é de São Paulo, um acórdão da Lavra do TRF3, tá? Que, inclusive, é de atuação do Dr. João Badari, esse processo, que diz o seguinte: processual civil, previdenciário, agravo de instrumento, revisão, só para vocês entenderem. Foi feito um pedido de tutela de evidência nesse processo, o juiz negou, suspendeu a ação, suspendeu o processo, e aí entrou-se ali com agravo de instrumento e subiu para o Tribunal Regional Federal. O que está trazendo esse agravo de instrumento? Você pode usar isso aqui na peça, tá? Mesmo que seja de outro tribunal. O plenário do Conselho Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a controvérsia quanto à possibilidade de revisão de benefício previdenciário, mediante a aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos 1 e 2, da Lei 8.213, quando mais favorável, tal. Isso aqui ela está transcrevendo a tese. Aí ele traz o seguinte, cristalizou o tema 1102. O venerando acórdão proferido no julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, do RE tal, sobre a sistemática da repercussão geral, foi publicado no Diário Judicial Eletrônico, dia 13 de abril de 2023. Em observância aos ditames do artigo 1040, inciso 3 do CPC, após a publicação do acórdão paradigmático, a tese firmada há de ser reaplicada aos processos que versam sobre a mesma questão jurídica, diante da superveniência do ato processual, prejudicada a alegação do INSS quanto à necessidade de sobrestamento do feito. Na verdade, se eu não me engano, esse agravo de instrumento é do INSS. É do INSS. Eu acho que eles conseguiram a tutela de urgência, o INSS fez o agravo, e aí está sendo julgado o agravo. Acho que é isso aí mesmo, tá? Então, diante da superveniência do ato processual prejudicada, a alegação do INSS quanto à necessidade de sobrestamento feito. No que tange ao disposto no artigo 1026, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, não se vislumbra intuito protelatório, mas inconformismo da parte embargante, frente à decisão que lhe foi desfavorável, razão pela qual não há que se falar em incidência da multa combinada, agravo de instrumento parcialmente provido para afastar a aplicação da multa imposta. Então, aqui, o TRF entende o quê? Não é para suspender. Tem que dar andamento no processo. Então, o que você tem que fazer agora? Você tem processo parado aí? Está suspenso na sua comarca? Já manda já junta o acórdão que foi publicado porque alguns juízes estavam não dando a tutela de evidência sobre o argumento de que não tinha publicação do acórdão. Agora tem. Muito embora não precise esperar o trânsito de julgado, tá? A tese do direito do melhor benefício, eu expliquei já para vocês, né? Outra coisa, na petição inicial, o que você tem que colocar lá? Você vai abrir um tópico da desnecessidade de aguardar o trânsito de julgado, você vai trazer os fatos na petição inicial, quem é aluno carreira previdenciária tem acesso ao modelo de peça lá, você vai trazer os fatos que ele aposentou na data tal, requerimento do número do benefício dele, que na época foi feito o cálculo, inclusive eu faço um comparativo na peça. Eu pego 2 planilhas de cálculo e coloco no bojo da petição. Excelência, esse aqui é pela regra de transição e essa aqui é pela regra definitiva. Tá? Trago a tese do melhor benefício. A regra anterior previa a média com base nos últimos 36 salários de contribuição, enfim, a gente já falou sobre isso. Trago elementos sobre salário de contribuição que não constam no CNIS, porque anteriormente a 82, 83 não tinha mesmo. Aí você tem que fazer, ao mesmo tempo que você entrou com a revisão da vida toda, e você tem documentos que comprovam os salários de contribuição antes de 82, já faça o requerimento de atualização do CNIS. Porque primeiro que está demorando. Segundo, que se sair esse requerimento antes da decisão final, você já junta, porque é um fato novo. É um fato novo. Que na hora de ser analisado... E veja bem, eu entendo que o judiciário
ele vai basicamente determinar que o INSS implemente o benefício com a nova sistemática de cálculo, que é a regra definitiva. Não há de se discutir o cálculo dentro do processo, na fase de conhecimento. O que pode se discutir é na fase de liquidação de sentença, que é onde o INSS vai ter que trazer o cálculo do benefício revisado e você vai ter que rever se esse cálculo está batendo com o seu cálculo. Mas você já junta no seu processo, já traz no seu processo os cálculos. Porque é basicamente a aplicação da regra definitiva. Tá? Beleza? Bom, tutela de evidência, você vai pedir a tutela de evidência, porque as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos, que é o caso da revisão da vida toda. Tá? Beleza? Contestação. O que o INSS está trazendo na contestação? Ele é basicamente pedido de suspensão até o trânsito julgado, alega falta de interesse de agir porque não comprova o resultado útil do processo. Não comprova. Se eu estou apresentando o cálculo, tem um cálculo diferente, o valor do benefício vai subir. Não tem interesse de agir? Coisa julgada, se é um benefício concedido judicialmente, e não interessa, porque o cálculo foi feito na época por determinação judicial, considerando a regra transitória. Sendo que agora o segurado vai poder escolher pela regra definitiva. Traz ali a questão de decadência, traz a questão de prescrição, que não tem muito o que fazer, a não ser que tenha algum fato interruptivo da prescrição. Falta de interesse de agir no pedido de inclusão de tempo não analisado pelo INSS. E traz o mérito. Na réplica, o que você vai alegar? Você vai rebater ponto a ponto. Decadência. Não tem decadência porque o benefício foi concedido na data tal. Coisa julgada. Também não tem porque o benefício foi concedido com base na regra que entendia-se vigente na época. Tá? E assim por diante. Análise do CNIS. O que você tem que analisar no CNIS do seu cliente? Se você tem um cálculo jurídico, você consegue fazer essa análise automática. Se você for pegar o CNIS do cliente, você vai ter que apurar o salário de contribuição anterior a julho de 94 e ver se ele tem, se esse salário de contribuição está lá registrado. Não está? O que eu tenho que fazer? Pedir CTPS, consta evolução salarial. Tá? Antigamente, como os sindicatos pegavam mais no pé das empresas e havia uma fiscalização até que maior, as empresas registravam lá a evolução salarial na carteira de trabalho do empregado. Tá? Pedir a CTPS, pedir o olerite, se ele tiver acesso, pedir os carnês de contribuição, se ele pagava por conta como individual, ir na empresa, pedir na empresa, se ela ainda estiver funcionando, ficha financeira. Inclusive, a gente conseguiu uma agora, tá? Ficha financeira. A gente conseguiu uma agora recente, de um cliente nosso, de uma empresa de 82. De 82 não, de 80, tá? 80. E os cálculos, pessoal, basicamente é o quê? É refazer o cálculo do salário de benefício, considerando todas as contribuições, tá? 80% das maiores, tá? Contribuições de todo o período contributivo, todo o período contributivo do segurado, tá? Dá para fazer esse cálculo na mão, Thiago? Dá, mas dá trabalho. Muito trabalho. Muito trabalho, tá? Show? Posso solicitar a ficha financeira por e-mail? Pode. Pode sim. A gente aqui, a empresa que a gente pegou para fazer, ela tem um procedimento interno no site da empresa, onde você consegue fazer o requerimento por lá. É um procedimento interno, tá? Pode pedir informações da RAIS, pode pegar extrato analítico do FGTS também, tá? Também você consegue essas informações lá, beleza? E aí, pessoal? Gostaram da aula? O que vocês acharam? Gostou? Já deixa o joinha aí no YouTube e já se inscreva no canal. E ó, fique atento que na quinta-feira que vem, na quarta-feira que vem, na verdade, a gente vai ter aula ao vivo. A doutora Vanusa já vai estar aqui, a professora Vanusa já vai estar aqui também. E a gente vai fazer um grande anúncio na quarta-feira.
quarta-feira que vem, aqui no YouTube, tá? Fica atento. Você que é aluno carreira previdenciária, essa aula vai para a área do aluno, tá? Ela vai ficar disponível lá para você. A gente vai subir lá. Ingrid, a gente vai abrir turma nova agora em novembro, agora em junho, desculpa. Agora em junho. Fica atenta aí, tá bom? Então é isso, pessoal. Um forte abraço para vocês e a gente se vê amanhã na live Café Previdenciário às 9 horas da manhã. Tchau, tchau.